Eles disseram que a Arca da Aliança desapareceu, que foi levada, perdida, talvez destruída. Mas e se tudo o que nos contaram fosse uma cortina de fumaça? E se o maior tesouro da antiguidade, o objeto mais sagrado, nunca tivesse saído de Jerusalém? Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir desafia séculos de história e pode reescrever a narrativa que conhecemos. Este é o Monte que Fala, e hoje vamos desvendar o segredo da Arca da Aliança. Para continuar desvendando esses mistérios conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações. Por mais de 2.500 anos, o paradeiro da Arca da Aliança tem sido um dos maiores enigmas da humanidade. Desde a sua última menção explícita no livro de Crônicas, por volta do século 7 a.C., ela simplesmente some do registro bíblico. Não há relatos de sua captura pelos babilônios, nem de sua destruição, nem mesmo de um roubo. Um objeto de poder tão imenso, a manifestação física da presença de Deus entre os homens, não poderia simplesmente evaporar. Ou poderia? A narrativa oficial, aquela que nos é apresentada em livros e documentários, sugere uma perda misteriosa. Talvez em meio ao caos da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, em 586 a.C. Mas essa ausência de registro é, em si, a primeira e mais intrigante pista. Se ela fosse levada, os vencedores exibiriam seu troféu. Se fosse destruída, haveria menção de sua profanação. Mas o silêncio é ensurdecedor. A ausência de qualquer menção sobre a arca no inventário dos despojos do Templo de Jerusalém, listado no livro de 2 Reis, capítulo 25, e em Jeremias, capítulo 52, é um fato que intriga qualquer investigador sério. Todos os utensílios de ouro e prata, as colunas de bronze, os vasos sagrados, tudo é meticulosamente detalhado. Mas a Arca da Aliança, nenhuma palavra. Isso nos leva a uma única e irrefutável conclusão. Ela não estava lá para ser levada. Mas se não estava no templo, onde estava? A resposta, meus caros, pode estar escondida sob os nossos pés, em um lugar que a história oficial insiste em ignorar. Estamos falando da Caverna de Zedequias, um labirinto subterrâneo vasto e misterioso, que se estende por mais de 200 metros sob as muralhas da cidade velha de Jerusalém, precisamente abaixo do Monte do Templo. Conhecida também como as Minas do Rei Salomão, esta rede de túneis e galerias é uma maravilha da engenharia antiga, um testemunho da capacidade dos antigos israelitas de escavar e construir. A Caverna de Zedequias não é um mito. Ela existe. É acessível ao público, e sua existência é um fato geográfico inegável. Mas sua verdadeira extensão e propósito talvez nunca tenham sido totalmente compreendidos. Imagine um sistema de cavernas tão intrincado que poderia abrigar não apenas um, mas múltiplos exércitos, ou, mais pertinentemente, esconder um tesouro de valor inestimável. A lenda local diz que o rei Zedequias, o último rei de Judá antes da destruição do primeiro templo pelos babilônios, tentou escapar por esses túneis. A lenda, como muitas vezes acontece, pode ter um fundo de verdade muito mais profundo. O contexto histórico nos mostra que, antes da invasão babilônica, os líderes de Jerusalém estavam cientes do perigo iminente. O profeta Jeremias, por exemplo, advertia constantemente sobre o juízo que se aproximava. Seria concebível que, diante de tal ameaça, medidas extremas fossem tomadas para proteger o objeto mais sagrado da nação? A ideia de esconder a arca em um local seguro, conhecido apenas por alguns, faria todo o sentido. E que lugar mais seguro do que um complexo subterrâneo que se estendia por baixo do próprio templo, um local que poucos conheciam em sua totalidade?
A caverna de Zedequias é um local perfeito para esconder algo. Sua estrutura geológica, composta de rocha calcária macia, permitiu que fosse escavada e expandida ao longo dos séculos. Dentro dela, existem várias câmaras e passagens que se ramificam, criando um verdadeiro labirinto. A ideia de que a Arca da Aliança foi levada para dentro desse sistema de túneis, talvez por sacerdotes levitas ou pelo próprio rei, antes que os babilônios pudessem sequer tocar na Cidade Santa, é uma possibilidade que ganha força quando consideramos a ausência de sua menção nos registros babilônicos. Mas até agora, tudo isso é teoria. Onde estão as provas? Onde está a evidência tangível que conecta essa vasta rede subterrânea ao paradeiro da Arca? Aqui é onde a história toma um rumo ainda mais surpreendente e onde um nome, muitas vezes controverso, emerge: Ron Wyatt. Ron Wyatt foi um arqueólogo amador, um enfermeiro anestesista por formação, que dedicou grande parte de sua vida a procurar evidências físicas de relatos bíblicos. Desde os anos 1970 até sua morte em 1999, Wyatt fez várias alegações espetaculares, incluindo a descoberta do Monte Sinai, da Arca de Noé e, mais pertinentemente para nossa investigação, da Arca da Aliança. Embora suas descobertas sejam amplamente rejeitadas pela arqueologia convencional, por falta de validação por pares e metodologia rigorosa, a história de Wyatt sobre a Arca da Aliança merece uma análise cuidadosa, pois ela se encaixa de forma inquietante com as pistas que estamos desvendando. Wyatt alegava que, durante suas escavações em Jerusalém, nas proximidades da caverna de Zedequias e do que ele identificava como o local da crucificação de Jesus, ele encontrou uma câmara secreta. Esta câmara, segundo ele, estava localizada precisamente abaixo da rocha do Gólgota, o Calvário, onde Cristo foi crucificado. Em 1982, Wyatt afirmou ter entrado nesta câmara e lá, para sua surpresa e pasmo, encontrou a Arca da Aliança, juntamente com outros artefatos do primeiro templo, em um estado de preservação surpreendente. A narrativa de Wyatt é de tirar o fôlego. Ele descreve a câmara como um ambiente selado por séculos, contendo a arca coberta por peles de animais e tábuas de pedra. O mais chocante de seus relatos, no entanto, não é apenas a descoberta da arca em si, mas a conexão que ele estabeleceu entre a arca e o evento mais significativo da história cristã: a crucificação. De acordo com Wyatt, a Arca da Aliança não estava apenas escondida sob o Gólgota. Ela estava posicionada de uma maneira que, teologicamente, é explosiva. Ele afirmou que a rocha do Calvário, no momento da morte de Jesus, rachou devido ao terremoto descrito em Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam. Essa fenda na rocha, segundo Wyatt, se estendia verticalmente para baixo, atravessando a terra e o teto da câmara secreta. E o que aconteceu a seguir? O sangue de Jesus Cristo, ao escorrer de seu corpo na cruz, teria descido por essa fenda, perfurando a terra e as rochas, até cair diretamente sobre a tampa da arca, ou o propiciatório. Para aqueles que não estão familiarizados com a simbologia da arca, o propiciatório era a tampa de ouro puro, com 2 querubins esculpidos, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue dos sacrifícios anuais no dia da expiação. Era ali que Deus se encontrava com seu povo, onde os pecados eram simbolicamente cobertos. A implicação dessa descoberta, se verdadeira, é colossal. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não apenas foi derramado por toda a humanidade,
mas fisicamente tocou o propiciatório da Arca da Aliança, cumprindo, de forma literal e dramática, a profecia do sacrifício perfeito. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que exigia o derramamento de sangue de animais para a expiação temporária dos pecados, encontraria seu ápice e cumprimento no sangue de Jesus. A arca, que por séculos representou a aliança antiga e a necessidade contínua de sacrifícios, foi banhada pelo sangue da nova aliança, encerrando definitivamente a era dos rituais. A história de Wyatt, embora careça de validação pelos métodos científicos convencionais, apresenta uma coerência interna que ressoa com muitos que buscam a conexão entre fé e evidência. A ausência da arca nos registros babilônicos, a existência de um vasto sistema subterrâneo em Jerusalém, a proximidade do Gólgota com esses túneis e a dramática conexão teológica com a crucificação formam um quadro que, se não prova, pelo menos sugere uma possibilidade extraordinária. Imagine a cena: os sacerdotes, cientes da iminente destruição de Jerusalém e do templo, agindo sob alguma instrução divina ou profunda sabedoria, movem a Arca da Aliança para um local seguro, não para fora da cidade, onde poderia ser roubada ou profanada por um inimigo pagão, mas para um esconderijo profundo, selado e esquecido, exatamente sob o local onde, séculos depois, o Messias prometido derramaria seu sangue. É uma história que se desenrola com uma precisão divina, um roteiro cósmico que transcende o tempo e a compreensão humana. A Arca da Aliança, portanto, não desapareceu porque foi perdida. Ela desapareceu porque foi propositalmente ocultada. E seu ocultamento não foi um ato desesperado, mas um plano meticulosamente orquestrado, talvez pelo próprio Deus, para um propósito maior. Ela estava guardada, intocada, esperando o momento certo para se manifestar. Apesar da controvérsia, a história de Ron Wyatt não pode ser simplesmente descartada como fantasia. Ela nos força a questionar as narrativas estabelecidas e a buscar a verdade por trás das rachaduras da história. Seus relatos, embora não endossados pela academia, servem como um catalisador para uma investigação mais profunda, para uma reavaliação dos fatos e das possibilidades. O que acontece com a Arca da Aliança após a suposta descoberta de Wyatt? Ele alegou que, após examinar a arca e os artefatos, ele selou a câmara novamente, sob a instrução de seres celestiais, e que ela seria revelada ao mundo no tempo certo, antes da segunda vinda de Cristo. Essa parte da história, é claro, adiciona uma camada de mistério e misticismo que a torna ainda mais difícil de ser aceita pela comunidade científica. No entanto, ela se alinha com a expectativa bíblica de que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Mateus 10, 26. A verdade é que a Arca da Aliança, se de fato estiver onde Wyatt afirmou, permanece um segredo bem guardado. Ela é uma peça-chave em um quebra-cabeça muito maior, uma evidência que pode, um dia, abalar os alicerces da história e da fé. A questão não é mais onde está a arca, mas sim quando ela será revelada. A implicação final de tudo isso é profunda. Se a Arca da Aliança está de fato escondida sob o Gólgota, e se o sangue de Jesus realmente tocou o propiciatório, isso não é apenas uma descoberta arqueológica, é uma prova tangível, física, da divindade de Cristo. É a junção perfeita do Antigo e do Novo Testamento, a concretização de milênios de profecias em um único e dramático evento. Seria a maior prova física da divindade de Cristo, um testemunho inegável que conectaria a fé
à ciência de uma forma que poucos poderiam contestar. Estamos falando de uma revelação que mudaria completamente a percepção do mundo sobre a história bíblica e a figura de Jesus de Nazaré. A Arca da Aliança, este objeto de poder e mistério, aguarda seu momento. Ela está lá, sob as ruas de Jerusalém, sob o local de um dos eventos mais cruciais da história humana, esperando o tempo do fim para ser revelada. E quando esse dia chegar, o mundo nunca mais será o mesmo. O monte que fala continuará a investigar e a trazer essas verdades ocultas à luz. A história da Arca da Aliança é um lembrete de que nem tudo o que nos é ensinado é a verdade completa. Há segredos enterrados, não apenas sob a terra, mas sob camadas de narrativas e preconceitos. A busca pela verdade, a curiosidade em questionar o estabelecido, é o que nos move. A Arca da Aliança, este tesouro esquecido e oculto, é um símbolo dessa busca. Ela representa a promessa de que no final, toda a verdade será revelada. E quando for, as implicações serão revolucionárias. Se você foi cativado por essa jornada de descoberta e mistério, e se deseja continuar explorando os segredos que a história e a arqueologia bíblica têm a nos oferecer, então, não perca tempo. Inscreva-se no canal Monte que Fala agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com todos que, como você, buscam a verdade por trás das lendas. Deixe seu like e seu comentário, pois sua participação é fundamental para continuarmos desvendando esses mistérios juntos. Quais são suas teorias sobre a Arca da Aliança? Deixe-as nos comentários. Sua perspectiva é valiosa para nós. Até a próxima investigação. Mas a Arca da Aliança não é o único mistério que aguarda ser revelado. A própria história de Jerusalém é um emaranhado de segredos e profecias. A cidade, que já foi palco de tantos eventos cruciais, ainda guarda em suas entranhas a chave para compreendermos o passado e o futuro. Pensemos nas câmaras secretas sob o domo da rocha, ou nos túneis inexplorados que se estendem por quilômetros sob a Cidade Velha. Cada pedra, cada fragmento de cerâmica pode conter uma pista, um elo perdido que nos levará a uma compreensão mais profunda dos desígnios divinos. A arqueologia bíblica, muitas vezes vista com ceticismo por setores da academia, é, na verdade, uma ferramenta poderosa para validar ou refutar narrativas históricas. E o que temos visto nas últimas décadas é um crescente número de descobertas que corroboram os textos sagrados. Não estamos falando de fé cega, mas de evidências concretas que desafiam as narrativas revisionistas e as teorias que buscam desacreditar a historicidade da Bíblia. A Arca da Aliança, se revelada, seria o ápice dessas descobertas, um golpe final contra o ceticismo e uma reafirmação da verdade contida nas Escrituras. Consideremos por um momento o impacto global de tal revelação. Imagine as manchetes, os debates acalorados nas universidades e nos púlpitos, a reavaliação de currículos escolares e a reconfiguração de paradigmas teológicos. A arca não seria apenas um artefato, seria um catalisador para uma nova era de fé e questionamento. Aqueles que duvidaram teriam que confrontar a realidade de um objeto que, segundo a tradição, foi construído sob a orientação divina e que carrega em si a glória do Criador. E os crentes, em contrapartida, veriam sua fé fortalecida por uma prova irrefutável. Mas a questão vai além da mera validação da fé. A Arca da Aliança, como já mencionamos, contém as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Estes não são apenas objetos, são símbolos de um pacto, de uma relação entre Deus e a humanidade.
A revelação da arca seria, portanto, a reafirmação desse pacto, um lembrete de que as promessas divinas são eternas e que a história da salvação está se desenrolando, mesmo que nós, em nossa limitada compreensão, não consigamos perceber todos os seus detalhes. E o que dizer sobre o tempo do fim? As profecias bíblicas falam de um período de grandes tribulações, mas também de grandes revelações. Não seria a descoberta da Arca da Aliança, em um momento de tanta incerteza e conflito global, um sinal claro de que estamos nos aproximando desses tempos? A Bíblia nos ensina que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, 2. A arca é a materialização dessa profecia, um segredo guardado por milênios, aguardando o momento certo para emergir e cumprir seu papel no plano divino. Pensemos nas implicações geopolíticas e religiosas. Jerusalém, uma cidade já carregada de simbolismo e disputas, se tornaria o epicentro de uma atenção mundial sem precedentes. As três grandes religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, teriam que confrontar a existência de um objeto que possui um significado profundo para todas elas, embora sob diferentes perspectivas. A arca poderia ser um ponto de união ou, paradoxalmente, de ainda maior discórdia. Mas, independentemente do resultado imediato, o fato é que o mundo seria forçado a reavaliar suas crenças e sua história. E o que aconteceria com a ciência? A revelação da Arca da Aliança, com suas propriedades sobrenaturais e sua história de milagres, desafiaria as fronteiras do conhecimento humano. Como a ciência explicaria um objeto que, segundo as Escrituras, era capaz de derrubar muralhas, curar doenças e manifestar a presença divina? Seria um momento de humildade para a comunidade científica, um convite para expandir seus horizontes e considerar a possibilidade de dimensões da realidade que transcendem a compreensão materialista. A busca pela arca e por outros artefatos bíblicos não é uma caça ao tesouro por si só. É uma busca pela verdade, pela compreensão de quem somos e de onde viemos. É um esforço para conectar os pontos entre a fé e a razão, entre o sagrado e o secular. E o Monte que Fala está comprometido com essa jornada, com a missão de trazer à luz esses mistérios e de convidar você a fazer parte dessa exploração. Nossos próximos vídeos aprofundarão ainda mais em teorias sobre o paradeiro da arca, explorando as diferentes narrativas e as evidências que as sustentam. Vamos analisar os relatos de Jeremias, as lendas etíopes e as descobertas arqueológicas que podem estar relacionadas a este objeto tão enigmático. Abordaremos também as implicações proféticas de sua revelação, o papel que ela pode desempenhar nos eventos finais da história humana. A verdade, muitas vezes, é mais fantástica do que a ficção. E a história da Arca da Aliança é um testemunho disso. É uma narrativa de fé, poder e mistério que se estende por milênios e que continua a nos fascinar e a nos desafiar. O que você faria se a arca fosse revelada amanhã? Como isso mudaria sua visão de mundo? Essas são perguntas que nos instigam e que nos impulsionam a continuar nossa busca. Portanto, se você ainda não o fez, junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. Inscreva-se no Monte que Fala. Ative o sininho para não perder as próximas etapas desta incrível jornada. Deixe seu like e, mais importante, compartilhe suas teorias e perguntas nos comentários. A interação de vocês é o que alimenta nossa paixão por desvendar esses mistérios. Acreditamos que a verdade não deve ser guardada em segredo,
mas compartilhada para que todos possam se beneficiar de seu poder transformador. Até a próxima revelação.